As belezas naturais do Rio de Janeiro já foram cantadas e decantadas de mil formas, inspiram poetas e compositores e há muito vem sendo cenário para filmes de diferentes nacionalidades. Mas nos últimos meses, o Rio de Janeiro, não só a cidade, mas o nosso estado, pode ser apontado como o novo queridinho da produção hollywoodiana. E é para as quase 100 produções estrangeiras produzidas no estado que voltamos o foco do nosso programa hoje. O Rio de Janeiro foi palco de cerca de 100 produções estrangeiras. Essas produções, além de promoverem as nossas riquezas culturais e naturais, atraíram investimentos para a indústria audiovisual. Para conversar sobre esses investimentos, convidamos Steve Solot, presidente da Rio Film Commission, Adrian Musselet, diretor comercial da Rio Filme, e Marcos Didonê, da produtora Total Filme. Steve, na abertura a gente fala das quase 100 produções cinematográficas, mas qual foi o aumento, qual o tamanho disso dentro do estado do Rio? Bom, dentro do estado a gente vê muitos números importantes em relação ao cinema nacional e também internacional. Na verdade, Rio continua como capital audiovisual do Brasil e também indo para ser o capital e o polo audiovisual da América Latina. O ano passado tivemos mais de 51% das produções internacionais feitas no Brasil rodado dentro da nossa cidade e estado. Então isso é um dado concreto que mostra desde a implantação de nossa Film Commission em setembro de 2009, como que está agora tomando um lugar no sol, realmente, Rio de Janeiro, globalmente, no setor audiovisual. Você acha que esse ritmo se mantém em 2011? Eu acho que os grandes lançamentos de 2011 de filmes rodados no Rio de Janeiro, que são O Amanhecer, o Velozes e Furiosos e o Rio, que não é rodado aqui, mas que fora da cidade, vão contribuir para atrair mais empresas para o Rio, para dizer que, além do cenário natural, o Rio é uma excelente cidade para filmar, para as condições técnicas e financeiras que tem aqui para realizar cinema. A gente está falando aqui com o Estado e com o município, com a cidade do Rio. Qual a importância dessa união entre essas duas esferas de poder para viabilizar esse aumento das gravações, enfim, essa atração pelo cinema? Não, é fundamental. Eu falo pela parte logística, porque muitas vezes o produtor, especialmente de fora do Brasil, às vezes fica confuso quando tem mais de um Film Commission. Isso acontece em outros países, onde tem até 4 Film Commissions dentro de um só país. Não vou nem mencionar o país vizinho onde acontece isso. Mas nosso Film Commission é uma fusão do governo do estado com a prefeitura para criar um só Film Commission que oferece toda a logística para a cidade e para o estado. Então a gente cria um one-stop shopping para o produtor. Ele não precisa bater em várias portas, ele só vem falar com a gente para abrir todas as portas na cidade e no estado. E como é que acontece isso? Como a Rio Film Commission mapeia também quais são os municípios que podem sediar essas produções? Oferece isso no exterior? Não, normalmente o produtor já tem uma ideia da locação que está querendo fazer, se é praia, se é serra ou se é cidade, capital. No entanto, nosso trabalho é realmente vender o estado como um todo. Então, a gente já embarcou num programa de filiação de prefeituras no interior para receber um apoio nosso e uma promoção deles lá fora. Então, assinamos já acordos de colaboração técnica com Barra do Piraí, com Paraty, com Friburgo e com Búzios, como início para começar esse processo. Então, eles já têm um benefício de um treinamento de Film Commission para saber como receber o produtor que vem de fora e como oferecer a logística necessária. Isso é muito importante para a gente fazer para o produtor um ambiente amigável, um film-friendly atmosphere. Essa atmosfera de que o Steve está falando facilita também a produção interna, quer dizer, a produção nacional? Nacional e internacional. Eu posso dar um exemplo. Há uns 10, 12 anos atrás, uma produtora alemã
nos procurou e ele estava desesperado. Né? Ele falou, não aguento mais, vou levar o meu filme para a Argentina ou qualquer outro país. Porque ele tentou filmar no Corcovado ou em qualquer lugar e disse que tinha que ligar para 200 mil telefones, a pessoa que atendia não falava línguas e tinha que pagar uma taxinha de R$ 1.500 e ele com uma produção de 42 milhões de reais. Quer dizer, muitas vezes a taxinha de 1.500 é que interrompe todo um processo muito maior. E o que o Steve fala é justamente isso, quer dizer, a Film Commission ela vem para o produtor resolver o problema. Quando um produtor quer fazer um filme, não necessariamente ele pensa na locação como uma locação identificada com aquela cidade. Ele pensa numa locação que o facilita filmar. E o Rio de Janeiro, ele contém no estado o mundo. Se eu quiser fazer... a gente estava falando do Olga antes, né? O Olga foi filmado no Rio de Janeiro. Quer dizer, e parece que está lá no Polo Norte cheio de neve. Então, o Rio, ele oferece possibilidades para caracterizar o mundo inteiro. Isso é uma questão. A outra é que agora o Rio cada vez mais se torna locação de Rio de Janeiro, o que é diferente. E aí entra dentro da perspectiva de divulgar a cidade para outras questões, como perspectiva turística e tudo mais. Por exemplo, semana passada eu fui ver um comercial, onde o comercial não usou somente um lugar onde poderia ser barato filmar. Ele filmou no Sambódromo, com um carro abrindo alas para o mundo inteiro. Quer dizer, caracterizando uma cultura do Rio de Janeiro, um espaço do Rio de Janeiro, uma locação do Rio de Janeiro. E aí é diferente também. E eu acho que as Films Commissions, ela vem justamente para isso, para facilitar a produção em todos os sentidos. Seja na logística, seja na questão de resolver as autorizações. Você não imagina o que é você filmar aqui atrás. Você tem que ter autorização da polícia, do Sete Rio, da SEDAI, uma série de questões. Se você ficar procurando, você acaba não produzindo. Você perde muito tempo e inviabiliza a produção, né? E em relação a essa questão da parceria com a Film Commission, como a prefeitura vê isso e está desenvolvendo essa relação? A prefeitura passou até, nos últimos anos, uma visão do audiovisual como sendo um dos setores que podem alavancar o crescimento do município e, portanto, do Estado. Ou seja, nos setores prioritários para desenvolvimento econômico foi incluindo o audiovisual, porque as pessoas perceberam que é uma indústria onde o Rio de Janeiro já era muito forte, porque além das principais produtoras de cinema, tem a TV Globo, tem uma parte da TV Record, tem um estúdio da Band, tem várias empresas do setor, e é um setor econômico que tem como característica em todos os países do mundo crescer acima da média do PIB. Ou seja, para alavancar o crescimento do município e geração de emprego e geração de renda, além do lado cultural, é uma boa aposta para a prefeitura, para o município. Então, quando foi percebido isso, foi visto também a necessidade de, como para vários outros setores da economia, de se aliar junto com o governo do estado para conjugar um pouco os esforços. E é isso, basicamente, apresentar no país e no mundo o discurso segundo o qual um dos melhores lugares para filmar no mundo é o Rio, e venha filmar e gastar o seu dinheiro no Rio, que você será muito bem tratado. Como a indústria cinematográfica nacional está reagindo a essa invasão do cinema internacional? Você vai saber daqui a pouco. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Glauber Rocha dizia que para fazer cinema basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas o cinema está cada vez mais sofisticado e as produções internacionais estão chegando com tecnologia de ponta e mão de obra super especializada. Didone, a gente tem potencial no Rio de Janeiro para competir com isso e trabalhar em conjunto com essas produções? É lógico que não foi de um dia para o outro, né? Tem todo um processo de muito trabalho, do qual nós também participamos. Há cerca de 20 e poucos anos a gente faz o Festival de Cinema do Rio. E nós perseguimos durante esse período todo, com seminários, encontros, debates, a perspectiva de trazer para cá o que de melhor existe, não só na perspectiva da tecnologia, mas também nas questões das articulações, das produções, das coproduções. Então hoje o cinema brasileiro, ele praticamente está no mesmo nível técnico das grandes produções.
Tanto que já temos experiência de coproduções internacionais que nós participamos. Aliás, isso é uma coisa interessante como legislação brasileira, onde as coproduções, para filmarem no Brasil, eles têm que entrar em parceria com uma empresa produtora brasileira. Por um lado, isso é bom, porque você tem uma transferência de know-how, mas por outro lado, mostra que nós estamos nas mesmas condições. É lógico que muitas vezes os estilos dos filmes são diferentes, né? Por quê? Muitas vezes pelo próprio volume do recurso, né? Aqui você filma, no máximo, um filme de 10 milhões, mas a média é 5 milhões, 4 milhões de reais. E lá fora um filme custa 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões. É totalmente diferente, digamos, a magnitude do processo da produção. Mas em termos de qualidade, de roteiro, de atuação, nós temos atores brasileiros hoje já sendo requisitados internacionalmente. Nós mesmos, enquanto Total Filmes, estamos agora fazendo o primeiro filme com contrato internacional, que é o Assalto ao Banco Central. Inclusive filmamos aqui na Assembleia aquilo que a gente estava conversando, que o Adrian falou, quer dizer, é o assalto ao Banco Central que aconteceu em Fortaleza, mas nós filmamos no Rio, justamente por causa dessas condições que a Film Commission permite, o que nós temos condições de desenvolver. Mas a produção hoje está praticamente no mesmo nível e cada vez mais nós, enquanto produtores, estamos sendo procurados por produtoras internacionais, porque o Brasil ele não é só um momento de oportunidade econômica de algum tipo de segmento do mercado. Vem tudo junto. Quer dizer, na medida em que hoje a gente percebe que o Brasil está crescendo em importância na escala internacional, ele cresce também com o cinema. O Rio de Janeiro está numa fase também muito gloriosa, né? Se fala da década de ouro, que aí o cinema acho que se soma também a esse esforço. A questão é fazer disso um movimento permanente. Aí eu pergunto para ambos e para você também, o que precisa em termos de estímulo, de incentivo, de legislação para sedimentar esse crescimento, fazer com que ele seja permanente? Que essa dimensão, né, de que o cinema alavanca um crescimento muito maior em relação a outras economias, a outras indústrias, como é que a gente faz para que isso seja permanente? Bom, por parte do Film Commission, eu posso dizer que incentivo é fundamental. Hoje em dia, existe uma competição assim, dramática entre Film Commissions, países, estados, no mundo inteiro, para exatamente atrair produções que vêm de fora, porque tem um impacto econômico real importante que contribui para o desenvolvimento econômico e a criação de emprego. Atualmente, o Rio Film Commission oferece um estímulo em forma de grant, em forma de um edital, que não é vinculado a nenhum tributo. É um valor de 2 milhões de reais esse ano, que é oferecido a produções de fora do Estado, não necessariamente todos de fora do Brasil. Significa que produtores nacionais também podem se beneficiar desse estímulo. E como eles fazem isso? É via site? É um edital. Onde ele está disponível? Isso está disponível no nosso site e vai ser lançado oficialmente esse ano, só em junho. Isso é feito através de um comitê que recebe os projetos, são analisados, é necessário filmar um mínimo dentro do Estado, cidade ou Estado, e também gastar um valor mínimo do orçamento dentro do Estado. Mas isso, às vezes, não é suficiente. A gente está empenhado agora, nesse momento, de empreender um novo estudo de impacto econômico, exatamente para tentar quantificar o impacto de filmagem em locação, especificamente filmagem em locação, de qualquer formato, seja longa-metragem, documentário, série de televisão, publicidade. E o que significa isso quantitativamente, ou seja, em termos de impacto para a cidade e o Estado. Com esse documento, com esse estudo, a gente pode começar a recomendar políticas públicas aqui no Estado para implantar outros incentivos. Isso é fundamental porque hoje em dia vemos produções que normalmente faria mais ou a totalidade da produção aqui no nosso estado, mas
devido a outros incentivos maiores em outros países, eles vão filmar menos aqui e mais fora. Exemplo de Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos é um caso realmente importante, onde, atraído por um crédito tributário de 40% de Porto Rico, a maior parte do filme, apesar do roteiro ser no Rio, foi filmado em Porto Rico. É tanto que as pessoas falam que não reconhecem as favelas, que acham aquilo muito estranho. E o Rio, e a cidade do Rio, que tipo de incentivos? Isso está sendo estudado em conjunto? Como que se oferece? Para o que tem a ver com a atração de produções internacionais, a principal ação é justamente a criação da Film Commission. Para as produções nacionais, o que vem sendo feito com bastante sucesso é um investimento direto da Rio Film nas produções nacionais, nas quais a Rio Film não dá dinheiro. A Rio Film adquire uma participação nas receitas do filme. Isso permite o quê? Permite que as grandes produções com mais potencial comercial, que são mais adaptadas ao gosto do público, mais esperadas, sejam feitas com uma maior velocidade, com maior frequência, e que a Rio Film recupere parte do seu investimento. Vou pegar um exemplo concreto. A Rio Film investiu o ano passado no Tropa de Elite 2 para a produção e para o lançamento do filme. Isso permitiu acelerar ambos, fazer que o filme se faça mais rapidamente, com mais conforto para a produtora, e a Rio Film recuperou mais do que o valor investido no projeto. Então, neste caso, a empresa pública ganha um recurso que pode ser reinvestido depois, ou seja, não há necessidade de colocar mais dinheiro do orçamento da prefeitura. E do outro lado, se facilitou a criação de um projeto que para a cidade é muito importante, porque é um projeto que, no final das contas, deve criar uma renda de aproximadamente 120, 130 milhões de reais, contando as vendas de DVD e as vendas de televisão, e isso com um projeto elaborado, produzido e distribuído por uma empresa do Rio de Janeiro. Ou seja, isso é uma política de desenvolvimento econômico que é rentável para a Rio Film e que cria muita receita para a empresa e, como consequência, muita receita tributária para o Estado e para o município. Daqui a pouco você vai conhecer um projeto para transformar o Rio numa cidade de cinema. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Rio Film Commission e a Rio Film querem transformar o Rio na cidade do cinema. Já tem até slogan, Rio, uma cidade de cinema. O que falta para o Rio ser uma cidade de cinema? Um banco que abre um banco vai querer ter uma filial em Nova York ou em Londres, porque são cidades identificadas com isso. Uma montadora de automóveis vai querer ir na região de São Paulo, onde tem já uma concentração de indústria, por achar que é o melhor lugar para fazer a produção dela. A gente está tentando fazer a mesma coisa com o cinema, que a pessoa que queira implantar uma base permanente ou fazer uma filmagem na América Latina, veja o Rio como necessariamente a primeira escolha pela imagem da cidade, pelas condições econômicas e técnicas para filmar. A gente pode dizer, Didoni, que isso internamente já acontece? Porque as produções que têm maior bilheteria normalmente são no Rio, né? Nossa produtora é do Rio de Janeiro, né? E a gente começa a perceber que, em termos de locações, o Rio é inigualável, né? Eu já havia falado isso, quer dizer, não só pela beleza, mas também pela diversidade, né? Eu lembro que há alguns anos atrás nós fizemos um levantamento a nível do Rio de Janeiro. Você quer uma igreja, você quer uma serra, você quer o mar, tudo você encontra aqui. Então, isso tem que ser talvez mais entendido por parte de quem produz a nível nacional e a nível internacional. Agora, o Rio de Janeiro, ele também tem a questão do talento. Quer dizer, você tem muitas escolas, você tem todo mundo que quer fazer alguma coisa na área cultural procura o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é esse tambor cultural, seja na área da música, seja na área de qualquer coisa. O cinema, eu só acho que o cinema ele tem que ser visto também um pouco diferente só do que a perspectiva cultural. O cinema é uma indústria, o cinema mexe com dinheiros maiores do que qualquer outro trabalho que você for fazer como manifestação cultural, seja na área do circo, do teatro e tal. Então, ele tem que entrar dentro de uma cadeia de financiamentos, uma cadeia tributária, uma discussão em que envolve um trabalho maior do que só pensar, digamos assim,
no resultado que você vai ver na tela como algo de entretenimento que você vai passar o final de semana ou o dia de semana vendo. Ele é um processo em que gera emprego, gera renda, gera todo um processo de recolhimento de impostos em que o Rio de Janeiro vai ser muito beneficiado sobre isso. Os Estados Unidos é um ótimo exemplo assim, de como ele utiliza isso como economia. Eu queria que o Steve falasse um pouco mais disso, dessa visão do cinema como negócio, como gerador de emprego e renda. Como é que a Rio Film Commission também ajuda a trazer essa discussão para dentro do governo e das políticas públicas? Bom, nos Estados Unidos, realmente, a atividade de Film Commission é muito sofisticado, muito desenvolvido. Tanto que, em muitos casos, o Estado e também cidades têm a própria Film Commission para promover suas jurisdição. É o caso de Nova York, Los Angeles, e cada um tem que promover obrigatoriamente um estudo de impacto econômico para justificar o que estão fazendo em relação a estímulos, incentivos, créditos, rebates, etc. Aqui no Rio, a gente já tem, sob controle, desde a implantação de nossa Film Commission, a parte logística. Já está organizado, nós temos uma equipe excelente dentro da Rio Film Commission para atender todas as necessidades. O que falta para a gente fazer ainda é a promoção do Rio como destino internacional de filmagem, de qualquer formato. Por isso, por exemplo, semana que vem, estaremos no Festival e Mercado Internacional de Cannes, junto com a massa crítica de produtores, que é nosso público, digamos, para explicar o que oferece Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque o produtor, se não sabe o que existe, o que oferece Rio, não vai poder planejar, não vai poder projetar, não vai poder pensar em Rio como locação. Então, a gente vai, além de manter reuniões com produtores específicos, vamos assinar pela primeira vez um acordo internacional entre Rio Film Commission e o Film Commission de Londres, que chama Film London. É um acordo de colaboração técnica, de intercâmbio de informações e de promoção mútua de interesses das duas áreas. É óbvio que, nesse caso, Film London e Rio Film Commission, nossas áreas são complementares. Não tem praia, digamos, em Londres, e aqui nós não temos também um ambiente que muitos produtores aqui brasileiros podem procurar na Europa. Então isso é um passo muito importante, é uma vitória para a gente, para a Rio Film Commission, cidade e estado, e a gente gostaria de replicar esse acordo também com outras cidades e estados do mundo. Pegando esse gancho de festivais, né? Você falou do Festival de Cinema como alavancador dessa discussão e, na verdade, principalmente dessa coisa permanente, né? Do crescimento do cinema aos poucos. A gente está falando de um processo, não está falando de uma coisa que nasce e termina agora. Essa profusão de filmes, essa profusão do interesse no Rio de Janeiro, facilita também, fomenta esse mercado dos festivais? Fomenta, claro. O Festival do Rio ele é um festival irmão de Cannes, Veneza, Toronto, Berlim. São os grandes festivais que acontecem no mundo. Nós, por exemplo, ajudamos a selecionar os filmes brasileiros para passar em Cannes e assim por diante. Não só na perspectiva da exibição, mas também na questão do mercado. E isso aproxima muito. O Festival do Rio, por exemplo, a gente tem cerca de 90, 100 filmes que concorrem para uma Premiere Brasil de 9 filmes, porque eles sabem que aqui eles vão encontrar um produtor francês, americano, inglês, onde eles vão fazer um novo filme, um novo negócio. Então, o festival não é só um lugar onde você vai exibir filmes, você vai acionar a indústria. Agora, sob o ponto de vista do produtor, que é o nosso caso, nós também achamos o seguinte, para poder viabilizar um fortalecimento da indústria, os financiamentos têm que existir não na perspectiva do filme, do produto filme, mas da empresa, da produtora. Você só vai conseguir criar um parque industrial ou consolidar a indústria do cinema brasileiro, não é fazer um filme que dá sucesso aqui, outro filme que dá sucesso lá e tal, é fazer com que as empresas
que produzem filmes sejam fortalecidas, porque a partir daí tu cria uma política permanente nacional de distribuição. E a outra questão é impostos, né? Que se você desonerar, você lá na frente você vai receber em dobro ou triplo aquilo que você abriu mão de um imposto aqui para poder receber lá na frente. Será que os investimentos valem a imagem, nem sempre glamurosa, mostrada pelas produções estrangeiras? A gente fala sobre isso no próximo bloco. As grandes produções de cinema geram renda, emprego e atraem investimentos. Como o filme Velozes e Furiosos 5, por exemplo, entraram 2 milhões de dólares na economia carioca e foram gerados 400 empregos. No caso de a saga Crepúsculo, Amanhecer, foram 3 milhões e meio de dólares e 500 empregos. Velozes e Furiosos mostra uma cidade que não tem nada a ver com o Rio. A gente já falou aqui, né? Era Porto Rico. Em compensação, Amanhecer enaltece a cidade. Essa relação também do que o cinema pode trazer de benefício em termos de imagem para a cidade, até que ponto vale a pena isso? Quer dizer, isso é visto, por exemplo, a Refilm Commission mede isso ou não? Quer dizer, deixa em... Não, esses são benefícios intangíveis, na verdade, do ponto de vista da gente, porque a gente quantifica o efeito de produção e locação diretamente, indiretamente também. Mas os benefícios de imagem são enormes. A gente chama o turismo cinematográfico que acontece. Talvez o caso mais interessante recentemente é o filme Rio, que é a animação, mas que mostra as belezas do Rio de Janeiro de uma maneira fantástica. Chegou bem na hora pro carnaval. É a maior festa do mundo. Em 2011, no lugar mais maravilhoso da Terra, É a coisa mais linda que eu já vi na vida. ele vai tomar coragem Viu só o que tava perdendo? de viver seu grande sonho. Anda logo, vambora! Ai, de novo, não! E o sopro já tá voando. Quase lá, hein? Esquece. Blue, Ei, eu sou o último da espécie. Jade, Tem uma aranha nas minhas costas. Eu sou uma folha. Folha? Não te disse? Nigel, Eu sei que não sou um pássaro bonitinho. Toma. Rafael, Sorte tua que conheceu o Rafael, porque Rafael conhece geral. os micos. Luiz, Tem certeza que é seguro? Isso é coisinha pouca. Olha só, se der algum problema, grita bem alto, que eu não escuto muito bem com essa bodega na cabeça. Rio, Carlos Saldanha ele conseguiu mostrar ícones da cidade de uma maneira que muitas gerações vão ter acesso a uma cidade que para muitos deles são totalmente desconhecidas. Isso promove interesse. A gente já está recebendo ligações de pessoas querendo conhecer onde foi filmado a cena no filme Rio da Asa Delta, por exemplo. Onde que é o Sambódromo, onde que é Lapa, etc, etc. Porque esse é um filme único, é um presente para a cidade, na verdade, que mostra aspectos da cidade para o mundo inteiro, até para crianças, que eles vão, de outra maneira, nunca ia poder conhecer a cidade. Então, é um valor enorme, intangível, que a gente não consegue medir exatamente, mas que é um benefício concreto. Foi chamado até de o novo Zé Carioca, né? A cidade, esse filme trouxe essa ideia assim, de uma mudança também na visão. É menos só samba e carnaval e mostra um pouco mais da cidade. Mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da imagem. O Carlos Saldanha, no caso do Rio, ele é carioca, né? Então ele praticamente fez um filme com saudade do Rio de Janeiro. Bom, tem várias teorias, né? É aquela questão até tem gente que fala assim, falem mal, mas falem de mim. Quer dizer, tudo é uma questão de que na medida em que você é o foco do processo, você vai ter gente querendo discutir para o bem ou para o mal, mas acontece que você vira a pauta daquela questão. O filme, o Rio de Janeiro, não tem como não ser uma cidade em que se passaria determinadas situações. Por exemplo, a nossa empresa Total, ela produziu a saga O Crepúsculo aqui no Rio. E esse filme vai ser ainda lançado.
Diferentemente do Velozes e Furiosos, né, você tem o quê? Um casal que veio casar no Rio de Janeiro. Veio fazer a sua primeira transa no Rio de Janeiro. Ou seja, você vende a cidade como um lugar romântico para milhões de pessoas que têm 12 a 15 anos, que daqui a 5 anos vão pegar a poupança, a mochila e vão viajar. E numa saga que tem milhões de adeptos e de seguidores. Então, eu tenho certeza absoluta que, da mesma forma que o Rio, a saga Crepúsculo, ela vai trazendo levas de turistas para o Rio de Janeiro. E o que nós temos que fazer é as nossas produções nacionais cada vez mais irem para fora. Por exemplo, agora a gente fechou um acordo de coprodução no México do Se Eu Fosse Você, filme que a gente produziu no Rio de Janeiro. Então você começa a desenvolver também aquela troca. Então aqui a gente pode filmar naquela locação que pode parecer com isso aqui e tal. Mas aonde? Como é que surgiu essa ideia? Então o cinema, ele tem essa perspectiva do glamour. E a gente percebe que funciona em todos os lados. Nós temos uma área de educação, trabalhamos com educação, mas sabemos direitinho que se a gente entrar com o cinema, muda completamente a perspectiva do entendimento. E o telespectador também relativiza um pouco essa questão da imagem, Totalmente. né? Quer dizer, o que é ficção, não necessariamente ele vai achar que aquilo é a vida, que ele vai encontrar aquele cenário exatamente quando ele estiver no lugar. No Brasil ainda isso é um processo inicial. Lá nos Estados Unidos não. Você faz um filme lá que diz que o presidente é corrupto e tudo bem, porque é uma ficção. Aqui tudo se inicia porque agora as produções estão sendo feitas no Rio de Janeiro, no Brasil. E, por exemplo, no caso do Velozes e Furiosos, a crítica é o filme fala mal da cidade. E no caso do Rio, a crítica é exatamente oposta, que é uma coisa imaginária, é muito mais lindo do que etc. Mas as pessoas fazem a diferença. Por exemplo, você pegar o Taxi Driver, o filme do Scorsese, nos anos 70, ninguém deixou de ir a Nova York achando que Nova York era Taxi Driver. Ninguém pensou nisso. Manhattan, no Woody Allen, que é filmado 2 anos depois, mostra uma cidade idílica, maravilhosa, na época que Nova York estava no fundo do poço. Então, assim, nunca vai ser uma visão realista da cidade, porque cada pessoa tem uma visão do que a cidade é, mas também eu acho que o público é adulto, né? As pessoas sabem diferenciar isso. A gente já está terminando o programa, falar um pouco assim do papel. A gente falou muito de como o Estado tem trabalhado isso. Você falou da importância de uma visão de governo, quer dizer, de uma visão de Estado a respeito do cinema e dele como uma indústria. Eu queria falar, e nesse ponto, a gente finalizar o programa falando um pouco do papel também das produtoras, que são importantes e que fazem esse intercâmbio na ponta com os outros países e ajudam também na potencialização dessa imagem. Então, a gente terminar falando um pouco do papel de cada um, como a gente identifica nesse processo de alavancagem do Rio de Janeiro como uma cidade do cinema e do Estado do Rio de Janeiro como Estado do cinema. Bom, em relação à Film Commission, eu acho que é importante e a gente gosta de enfatizar que a gente prefere a diversidade. Então, é qualquer natureza de filme e formato. E não é que vem um filme para falar mal de um sequestro e a gente pode dizer que a gente não quer. A gente aceita qualquer tipo de projeto, a não ser pornografia, que não dá. Mas a gente não tem censura, a gente não pode limitar ou mudar roteiro de ninguém. A gente tem todo tipo de formato, até recentemente um programa de televisão de Nat Geo, de criança, que vem a falar da cultura brasileira para crianças, para explicar o que é a comida brasileira, a música brasileira, a capoeira, em uma linguagem dedicada a crianças, que é genial, da cultura brasileira, mas especificamente do Rio. A gente tem todo tipo de diversidade de formato audiovisual que a Film Commission gostaria de receber. Então, nosso papel é abrir portas. Tenho certeza absoluta que o produtor ou o roteirista do Velozes e Furiosos, o próximo filme dele será completamente diferente. Por quê? Porque ele veio aqui, conheceu o Brasil e viu que muitas vezes o Brasil não é aquele estereótipo que se criou. O Brasil, há alguns anos atrás, era a República das Bananas. Né? Aqui só existiam macacos pelas florestas. Quer dizer... E na praia também. E aí, então, quando você vem... Eles roubam iPhone, tá? Isso. Então, o que acontece? Quando você tem uma produção internacional vindo, essas pessoas que vêm começam a ter uma visão diferente desse país. O exemplo está aqui.
Nós não estamos sendo invadidos por um homem de sotaque americano e a França vindo com sotaque francês. São pessoas que vieram de outros países, vieram para o Brasil, se enamoraram no Brasil e resolveram morar no Brasil. Então, a gente começa a perceber isso. Você tem que se abrir, né, porque fazemos parte de uma cultura mundial e você só vai ser conhecido quando as pessoas te visitarem, produzirem, fazerem. Então, essa é uma primeira quebra da casca do ovo. Depois muda completamente porque as pessoas vão conhecer o que é realmente a alma do carioca, principalmente, que é acolhedora, que é solidária, que é bonita, que faz parte de uma questão em que eu tenho certeza que vai ter muita gente sambando daqui a 2 anos mais lá fora do que atualmente. Para a cidade, eu acho que o setor do cinema, do audiovisual, pode ser uma das grandes fontes de desenvolvimento, pode gerar milhares de empregos ainda, e a cidade tem tudo para ser o centro da produção cinematográfica e audiovisual na América Latina. Agora é apenas mãos à obra para realizar isso e ver que na cabeça do produtor brasileiro ou estrangeiro, aqui seja considerado como disparado o melhor lugar para fazer negócios. Bem, infelizmente a gente chegou no final do nosso programa. Obrigado, Steve, obrigada, Didoneu, obrigada, Adrien, e obrigada a você que ficou conosco até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Radar Azul vive lá no Rio de Janeiro. Brasil? Chegou bem na hora pro carnaval. É a maior festa do mundo. Vou deixar você irresistível. Ela parece um anjo e tá chegando bem perto. Tá me deixando sem ar. Ih, acho que precisam de uma mãozinha. Olha só, eu não tive nada a ver com isso. Mas tenho que admitir que é uma música bem legal. Canta aí, Lionel. Dos criadores de A Era do Gelo. Aí, calma, tá fazendo o quê? Tô dando fora. Por quê? Essa gaiola é o máximo. Ai, eu mereço. Tô presa ao único pássaro do mundo que não sabe voar. Tem mais alguma coisa que tá me escondendo? Tem. Eu não sei voar, tiro meleca e de vez em quando faço xixi na banheira. Em 2011, no lugar mais maravilhoso da Terra, É a coisa mais linda que eu já vi na vida. ele vai tomar coragem Viu só o que tava perdendo? de viver seu grande sonho. Anda logo, vambora. Ai, de novo, não. E o sopro já tá voando. Quase lá, hein? Esquece.